Esta é a tradução de uma palestra dada por Sua Santidade Swami Tripurari, gravada no ano de 2012 em Vrindavanandam. O nome da palestra é Gaurava Bang, quebrando a distância entre você e Krishna. Tripurari Maharaj fala: Bom, o Maharaj aqui mencionou hoje que vocês iriam ao templo de Rangaji. Ele também mencionou que as coisas mudaram ao longo dos anos aqui em Vrindavana. E ele também mencionou um famoso slogan: Pujala Ragapata Gaurava Bange, Matala Sadhujana Vishayarange, Matala Harijana Kirtanarange. Então, falarei por alguns minutos e tentarei juntar esses pontos da maneira como isso chegou até mim. Isso foi algo emanado da boca de lótus de Gurudeva. O templo de Rangaji não fica longe daqui e ele é um templo do sul da Índia. É um templo muito grande e com razão, porque Narayana é muito grande. E em contraste, Krishna é aparentemente muito pequeno, e Vrindavana também aparentemente é pequeno. Mas a aparência não é tudo. Como dizem por aí, existe mais do que os olhos conseguem ver. Então, é um grande templo no que parece ser um lugar pequeno, uma área rural, uma vila. O Maharaj também falou sobre o local chamado Braj, que é muito famoso. Lá é um local que tem muita areia, poeira de Vrindavana, enfim. Rangaji é um grande templo, um grande complexo. É o maior templo de Vrindavana, e vocês irão lá hoje. Mas uma das coisas que mudou aqui em Vrindavana ao longo dos anos, desde que o Maharaj e eu tivemos a sorte de vir aqui pela primeira vez, é que agora vocês podem entrar lá. Porque houve muitos e muitos anos em que os guardiões de Vaikunta, representados no templo de Rangaji, não nos permitiam entrar. Eles permitiam entrar apenas aquelas pessoas que nasceram na Índia, mesmo que fossem muçulmanas. Se eles quisessem, os muçulmanos, eles poderiam entrar, porque os porteiros não seriam capazes de perceber a diferença por causa da cor da pele. Mas tudo mudou agora. Os portões foram derrubados pela força do afeto dos devotos de Radha Govinda e Chaitanya Mahaprabhu de todo o mundo, que demonstraram seu afeto de muitas maneiras. E uma dessas maneiras foi através de Pujararagapata Gaurava Bange, Matara Harijana Kirtanarange ou Matala Harijana Vishayarange. Essa é uma das maneiras pelas quais eles mostraram seu amor e sua afeição. Este é um pequeno slogan que foi escrito por Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, junto com 6 ou 7 outros versos em Bengali. Este verso que citei foi destacado por Pujyapada Srisideva Goswami Maharaj. O verso foi esculpido em seu templo de maneira bem notável na Sri Chaitanya Sarasvati Mata, em Nova Dvip. E o significado desse verso é um pouco difícil de se compreender. Mas o verso foi escrito na época em que as deidades em Calcutá estavam em uma casa alugada, e a Bag Bazar Mata, que era o famoso templo de mármore, estava sendo construído. Pode ser que para vocês um templo de mármore não pareça ser grande coisa, porque tem tantos templos de mármore por aí. O piso aqui mesmo desse templo é de mármore, e em muitos lugares os pisos são feitos de mármore. Mas naqueles dias, os Gaudiyas Vaishnavas viviam nos Dhamas, em Mayapur Dham, Vrindavanandam, e estes lugares eram muito simples. E desde o tempo dos Goswamis, que tinham apoio financeiro dos reis hindus e construíram grandes templos, não foram erguidos muitos templos grandes. E também naquela época não havia muita organização para a Gaudiya Sampradaya, em termos de pregação e etc. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que estava vivendo em Mayapur, conseguiu ajuda financeira de alguns devotos ricos, e então um templo de mármore foi construído. E aquilo era uma coisa bem importante. Então, na época da mudança das deidades do centro alugado para o templo de mármore já concluído, a Bag Bazar Gaudiya Mata, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur escreveu esses versos e eles foram cantados em Kirtana. Pujala Ragapata Gaurava Bange, Matala Sadhujana Kirtanarange. Esses versos foram cantados enquanto as deidades eram levadas do centro alugado para o palácio de mármore. Esse é o contexto em que esse slogan surge, e o significado dele é um pouco difícil de se compreender, mas é um verso que foi ponderado por diferentes devotos ao longo dos anos. E um desses devotos que ponderou sobre o significado do verso, o qual tive a sorte de ter associação, e Siksha, e também prestar seva a ele, foi Pujyapada Bhaktiraksaksa Deva Goswami Maharaj. E esses slokans tinham certo significado para ele. E ao servi-lo, há pelo menos uma possibilidade de que você possa extrair o que o verso significava para ele. Então, foi isso que eu extraí. E digo isso relacionado ao templo de Vaikunta, para onde vocês irão hoje aqui em Vrindavana, onde os portões foram abertos pela força de devotos como vocês, dos seus corações, expressos em amor. E uma das maneiras pelas quais expressamos nossos corações e nosso amor por Bhagavan
é que tudo aquilo que temos em nossa posse, oferecemos a Ele. Tudo aquilo que prezamos, oferecemos a Ele. Qual é a melhor oferenda de comida Bhagavan? Em um sentido, é aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais gosta de comer. Dentro daquilo que é comestível, eu quis dizer. O que você mais gosta, você será capaz de oferecer com mais amor. Você pensará, essa é a melhor coisa que eu poderia preparar. Isso aqui é o mais delicioso, então deixe-me oferecer isso a ele. Claro, a ideia é que com isso em mente, mais amor estará na oferenda. E isso é o que Bhagavan come. Patram pushpam palam toyam, yo me bhakta prayachati, tat aham bhakti upahitam, asnami prayatatmanaha. Asnami prayatatmanaha. Ele come uma flor. As pessoas não comem flores, mas ele comerá a flor. Ele diz, uma flor, uma folha, se você oferecer com amor. Como temos o exemplo quando ele comeu as cascas de banana da esposa de Vidura. Vocês conhecem essa história? Quando Krishna foi a Hastinapura a convite de Duryodhana, que desejava sua lealdade, Duryodhana organizou um grande festival. Tocaram trombetas, bateram tambores, brahmanas cantaram mantras, etc. E um grande banquete foi preparado. Mas Krishna simplesmente passou por tudo e não se importou com os arranjos opulentos que haviam sido feitos. Então, ele foi para a casa de Vidura. Vidura não era de nascimento nobre. Então, vocês podem imaginar que ele não tinha um palácio. Ele não estava em casa, mas a sua esposa estava lá. E a esposa dele ficou muito surpresa ao ver Krishna em sua casa. Então Krishna disse, estou com fome, me dê comida. Mas a esposa de Vidura não teve tempo de preparar alguma coisa. E ela também não tinha muita coisa em mãos. Mas havia algumas bananas. Então, ela descascou as bananas e, em seu êxtase, ela ficou um pouco confusa. Ela estava oferecendo a casca a Krishna e jogando a banana fora. Então, quando se escutou pela cidade que Krishna havia ignorado as preparações de Duryodhana e ido para a casa de Vidura, naquele momento Narada e Vidura foram para a casa de Vidura. Então Vidura disse, isso é incrível, Krishna veio à minha casa e está aceitando essa oferenda de bananas. Então Narada disse, mais incrível do que isso é que ele está comendo as cascas. Krishna não apenas aceita a oferenda e diz, ok, você ofereceu, eu aceito. Eu não como cascas de banana, mas aceitarei a oferenda. Não, porque aquilo foi oferecido com tanta devoção, ele retribuiu da mesma forma. Então ele realmente estava comendo as cascas de banana. Mas enfim, a ideia é oferecer com seu coração, oferecer com amor. Isso é oferecer. Madre Teresa costumava dizer uma coisa. Você sabe quem é Madre Teresa? Ela é a católica que passou bastante tempo em Calcutá. Ela disse o seguinte, se não dói, se não aperta, então você não está dando. Dar significa sentir um aperto. Isso significa fazer algum sacrifício. Agora, temos muitas coisas em nosso coração. Nós gostamos de muitas coisas. Por exemplo, nós gostamos de sari e de seda. Até mesmo, às vezes, alguns sannyasis gostam de dotes de seda. Nos atraímos a muitas coisas boas do mundo, de Maya Shakti, a magia de Maya Shakti. Essas coisas ainda podem ter um pouco de encanto para nós. Não tanto quanto Krishna nos encanta, mas ainda estamos nos apegando a um pouco do encanto de Maya Shakti. Portanto, esse encanto para a opulência do mundo que está em nosso coração, devemos pegar esse encanto e oferecê-lo a Bhagavan. E uma das formas pelas quais estamos oferecendo o nosso coração, assim como tantos devotos que vêm aqui para Vrindavana, fazendo com que as portas de Vaikuntha se abrissem, é por dar dinheiro. Pode ter sido pelo dinheiro que está entrando. Pelo menos é isso que os porteiros estão pensando. Mas, na realidade, Bhagavan está reconhecendo a devoção. Então, isso está conectado com essa ideia de Pujala Ragapata Gaurava Bhange, Matala Harijana Vishayarange. Vishayarange ou Kirtanarange. Essas duas palavras são intercambiáveis. Isso é muito interessante, porque Vishaya significa prazer, prazer material. E Kirtana, como o Maharaj mencionou, já sabemos o que significa. Todos nós pensamos que isso tem muito a ver com abrir mão do desfrute. Mas, na verdade, tem muito a ver com engajar toda a propensão de desfrute das pessoas no mundo de tal forma que tenha conexão com Seva, conexão com Krishna. Assim, o encanto pelo mundo que está em nossos corações será removido. Portanto, este sloka significa algo assim, Pujala Ragapata, o caminho do Raga Marga, que é Vrindavana. O encanto e o amor de Vrindavana deve ser Pujala, deve ser adorado. Adorar significa que recuamos e prostramos nossas mãos. Na adoração, há uma certa distância entre o objeto de adoração e o adorador. No amor, não há diferença. Não há distância nem diferença entre o objeto de amor
e a oferenda de amor. Os dois se tornam um. Por um ângulo de visão, Radha e Krishna são um. De outro ângulo, eles são diferentes. Mas no amor, os dois se tornam um. Você e eu nos tornamos nós. É uma união dinâmica. Não é que nós dois desaparecemos, mas permanecemos de uma forma dinâmica. Você e eu nos tornamos nós. Então, no Raga Marga, isso é amor e não adoração. Queremos nos tornar amor. Queremos nos tornar um tipo específico de amor por Krishna. Queremos ser a personificação de um tipo específico de amor, como Shakyabhava, amigo de Krishna. Eles não sabem a diferença entre o corpo de Krishna e o corpo deles. Isso é pranaya. Por exemplo, se eu tocar o corpo do Maharaj aqui com meu pé, ele não se ofende, porque nós nos amamos. Se você esbarrar em alguém na rua, você dirá: opa, me desculpa, perdão. Isso acontece porque não tem amor ali. O amor faz com que a identificação se estenda. No amor, os vaqueirinhos apoiam seus pés em Krishna. Eles não veem nenhuma diferença entre o corpo de Krishna e o corpo deles. A mesma coisa em relação ao amor das golpes por Krishna. Existem diferentes tipos de amor lá, mas todos esses tipos de amor, de Vraja, causam uma união entre o amante e o amado. Portanto, não há mais separação entre adorador e adorado. Agora, esse Sloka diz que devemos adorar Raga Marga. Isso significa que no início existe uma diferença entre Raga Marga e nós mesmos. E qual é a distância entre Raga Marga, entre a verdadeira Vrindavana e nós mesmos? Qual é a distância? A distância são todas aquelas coisas em nosso coração pelas quais temos atração. Isso está mantendo a distância, vocês entendem? Então, como reduzir a distância? No começo, temos que reduzir a distância através de adorar. E adoraremos o Raga Marga. Isso significa que o manteremos acima de nossas cabeças. Nós não vamos banalizar isso. Nós não vamos tornar isso algo barato. Saberemos que é um ideal elevado e saberemos qual é a distância que temos que percorrer. E saberemos que uma boa parte dessa distância é remover do nosso coração todas as outras coisas do mundo. E como removeremos essa atração? Esse encanto pelo mundo? Como perderemos esse encanto? Pujara Ragapata Gaurava Bange. Como surgirá Gaurava Bange? Gaurava significa reverência. Significa que há uma distinção entre o adorador e o adorado. Isso significa que estou de mãos prostradas. Como que vai ser Bange? Bange significa quebrar. Então, Gaurava Bange. Quebrar a distância, quebrar o portão e entrar. Derrubar o portão de Vaikunta, entrar e dizer a Narayana: Ei, Gopala, é você? Por que você tem 4 braços? Então, todo mundo ali em Vaikunta dirá: Ei, você não pode dizer assim. Não fale isso. Ele é Narayana. Então, você passará através de Vaikunta para Vraja. Em um sentido, você tem que passar por Vaikunta para realmente entrar em Vraja. Você tem que passar pela adoração para entrar no amor. Portanto, Pujala Ragapata Gaurava Bange. Como isso será quebrado? Gaurava. Pela adoração ao Raga Marga, isso acontecerá. Pujala Ragapata Gaurava Bange Matala Sadhujana Vishayarange. Estamos sendo levados pelas ondas de Vishaya, do prazer material. Portanto, pegue esse encanto pelo mundo material, pegue aquilo que você ama e ofereça a Bhagavan. Jogue nele. Eles construíram a Bhagavaza Gaudiya Mata em Calcutá. Siddhasthita Maharaj disse bem assim: nós saíamos e pedíamos a todo mundo, pessoas ricas e pobres, juntávamos o máximo de dinheiro possível e gastávamos tudo em pedras, em mármore. Nos olhos de algumas pessoas, estávamos jogando todo o dinheiro numa estátua de pedra. Elas pensavam: esses pedintes, Tridanda Bhikshu, esses sannyasis, brahmacharis, brahmacharinis, eles vêm e pedem, pegam seu dinheiro, mas eles estão usando esse dinheiro de uma maneira sem sentido. Todo esse dinheiro poderia ser usado para alimentar os pobres, poderia ser usado para abrir um hospital e tantos outros bons propósitos. Mas eles estão torrando todo o dinheiro com o templo, construindo esse edifício de mármore, comprando joias para uma estátua. Deus tem tudo. Para que ele precisa dos mármores? Para que ele precisa de ouro? Então o Siddhasthita Maharaj disse assim: era como se estivéssemos apenas desperdiçando dinheiro aos olhos daquelas pessoas. Convencíamos elas a doar, mas quando elas doavam, nós gastávamos todo o dinheiro no templo. E elas pensavam que estávamos jogando dinheiro no rio, jogando fora. Mas o fato é que o dinheiro não tem valor. E quanto valor você dá ao dinheiro agora? Mas na verdade ele não tem valor.
Com esse dinheiro, você não pode comprar nenhuma propriedade na terra onde não há morte. Mas se for jogar esse dinheiro em algum lugar, onde poderia jogá-lo? Jogue-o em Krishna. Apenas jogue-o fora. As pessoas virão e dirão: olha, eles estão só jogando dinheiro fora. Por que eles não constroem um templo menor? Eles querem um templo grande, uma sinhassana de ouro, portas douradas. Mas por que os devotos queriam isso? Apenas para mostrar que todas essas coisas não têm valor por si mesmas. O ouro não tem valor, diamantes não têm valor. Às vezes, escutamos aquelas descrições de Goloka, como por exemplo, Divyad Viraranya Kalpa Drumadaha, Shrimat Ratnagara Sinhasanistau, Shrimat Radhasila Govinda Deval, Prestalibi Sevyamanoj Marami. Ratnagara Sinhasana, asana feito de joias, pedras preciosas. Todas essas descrições, em um sentido, são feitas para nos dizer que todas as coisas, todas as riquezas, não têm valor por si mesmas. Dê isso para Krishna. Abandone o encanto por isso. Vrindavana é assim. O que significa quando diz que lá toda árvore é uma árvore do desejo, toda vaca é Kamadeno, a pedra, a poeira é Chintamani. Ali você pode conseguir o que você quiser da poeira, da árvore, da vaca. Então as pessoas pensam, bom, deixe-me ir para lá então. Eu posso ter tudo o que eu quiser? Mas quem vive lá em Vrindavana? Como eles se sentem? Amikito China, Amikito China. Eu não quero nada, eu não quero nada. É assim que eles pensam. Eles não querem nada. Quando você chegar ao ponto de não querer nada dentro do contexto do Bhakti, de amar Krishna, então você poderá entrar lá. Essa é a ideia. Então, esse sloka significa isso. Você pega tudo o que te encanta no mundo e joga aos pés de lótus de Krishna. E vai buscar também de outras pessoas. Tudo o que as encanta, tire delas. E cante-as o suficiente para tirar delas e joga em Krishna, como se você estivesse jogando fora. Assim como o homem rico, ele manda fazer uma cama de mármore para si, uma mesa de ouro. É como quando a gente escuta essas histórias de uma estrela de Hollywood ou uma estrela de cinema que gasta milhões de dólares num casamento. A gente pensa, meu Deus, Jesus, pare de desperdiçar esse dinheiro. Mas nós devemos desperdiçar o dinheiro assim. É isso que estamos ensinando. Como desperdiçar dinheiro. Apenas jogue-o em Krishna. E à medida que esse encanto pelo mundo deixa nosso coração, dentro do contexto de Bhakti, poderemos entender que estamos diminuindo a distância entre nós mesmos e Bhagavan. Assim as portas de Vaikuntha se abrirão. E como disse, você poderá ver Narayana e dizer: Ei, Gopala, é você? Por que você está assim com quatro braços nessa forma? Que lugar é esse? Vaikuntha? Você não se encantará com Vaikuntha. O que dizer de Devidam, o mundo material? Agora vocês entendem por que o verso Pujalaragapata é algo elevado, em que não há nem mesmo encanto por Vaikuntha. O que dizer do encanto do mundo que deve sair do nosso coração para que nós possamos entrar lá? Então, hoje vocês irão para Vaikuntha. Eles estão abrindo as portas. Vocês vão entrar e virão um enorme complexo. Tentem enxergar a adoração que tem lá, o espírito das pessoas lá. Uma vez, no sul da Índia, Narasingha Maharaj me levou a uma escola de sânscrito. Era uma casa de um estudioso de sânscrito, onde tínhamos sido convidados. E ele era um Bhakta da Ramanuja, um Bhakta de Vaikuntha. E aquele homem era muito bom. Ele tinha muita devoção por Narayana, ele nos serviu prachada e etc. Então nós falamos Krishna Katha ali, e estávamos tomando prachada. Então o Shripad Narasingha Maharaj disse o seguinte a ele: sabe, Prabhu, sempre que falamos sobre Krishna, você sempre fica tão feliz. Então o devoto disse: sim, sim, Krishna, muito bom, muito bom. Aí Narasingha Maharaj falou: mas quando a gente fala de Narayana, de repente, naquele momento o devoto disse: epa, isso já é outra coisa. Então o rosto dele ficou muito grave naquele momento. Eu fiquei tão feliz em ver o bhava dele. Claro, não é o tipo de bhava que estou interessado, mas ver qualquer tipo de bhava é algo maravilhoso. Isso é Vaikuntha. Então é isso, os guardas falam: não é qualquer um que pode entrar aqui. Cadê sua identidade? Cadê seu passaporte? Mas veja a riqueza de Goloka. Qual é a riqueza de Goloka? Golokeira Premadana, Harinama Sankirtana. Os portões de Vaikuntha estão trancados. Você tem que ter um passaporte e um visto para entrar. O passaporte significa não ter nenhum desejo material. E o visto significa ter Bhakti. Os portões estarão fechados e eles irão dizer: deixe-me ver se você tem visto e passaporte. Ah, ok, você tem, então tá tudo certo, pode entrar. Mas qual é a diferença de Goloka? Golokeira Premadana, Harinama Sankirtana.
O Prema é o Dana, a riqueza de Goloka, e está saindo para Devidam. Há tanto amor em Goloka, tanto amor, que esse amor não pode ser contido. Isso é Chaitanya Mahaprabhu. Quando Krishna contempla em sua mente o grau do amor de Radha, ele fica perplexo. Ele não consegue se conter. Então ele muda a sua tez e leva aquele amor para todos os lugares. Ele procura por aquele amor em todos os lugares e esse mesmo amor está perto dele e o segue em todos os lugares. Portanto, Goloka é muito generoso. As portas estão sempre abertas para as pessoas simples, as pessoas que simplesmente cantam Harinama. Isso é tudo. Como o Maharaj disse, você não precisa aprender tantos rituais e etc. Apenas cantem Harinama. Hare Namaiva Kevalam Klo Nasteva Nasteva Gatiya Nyataha. Sem ofensas, cantem Harinama. Você pode ir para Vaikunta e além de Vaikunta. Então, hoje vocês irão ter uma amostra de Vaikunta. É algo muito inspirador de se ver. Tem uma história relacionada ao templo de Lala Baba aqui em Vrindavana, de um homem que deu toda a sua riqueza a Krishna. Ele construiu um enorme templo para Krishna, sem se preocupar onde ele moraria e onde ficaria. Esse deve ser o espírito. Dessa maneira, Krishna lhe dará muitos lugares para ficar. Ele irá torná-lo um habitante de Vrindavana. É possível que você seja um sem-teto em Vrindavana e se sinta mais em casa do que em qualquer outro arranjo que possa ser feito. Como o Madhu Mangala, ele não tem casa. Purnamasi também. Praticamente ela não tem casa em Vrindavana. Mas, como o Madhu Mangala não tem casa, ele dorme e passa a noite inteira na casa de Krishna. E esse é o fim da palestra.